Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a essa primeira aula da Semana do Inglês com PNL. Eu quero agradecer a todos vocês do fundo do meu coração por estarem aqui. Gratidão de verdade. Se você está inscrito na Semana do Inglês com PNL, essa é a primeira aula. E eu estou muito feliz de estar recebendo todos vocês aqui e preparem-se para fortes emoções, porque será uma semana incrível, de muito aprendizado e de muita paixão para você de verdade se apaixonar pela língua inglesa e dominar a fluência dessa língua tão linda. Deixa eu só me apresentar rapidinho. Bom, antes de me apresentar, essa sequência de 3 aulas comigo aqui nessa semana, essa é a aula 1, né? Você vai aprender exatamente como que o seu cérebro aprende uma língua estrangeira e através das poderosas técnicas da PNL, da programação neurolinguística, que eu me apaixonei por neurociência cognitiva e por PNL, por programação neurolinguística. E eu, desde o início da minha jornada de professor, eu já usava intuitivamente técnicas poderosas de memorização, associação mnemônica e tudo mais, mas eu usava empiricamente e intuitivamente, mas eu não sabia que tinha fundamentação científica. E recentemente, quando eu conheci o coaching e me tornei intérprete simultâneo, e tive a honra e a emoção de ser intérprete do Tony Robbins, eu descobri que tudo aquilo que eu usava de forma intuitiva tinha fundamentação científica. E eu fiquei mais apaixonado ainda. Queridos, e se você não me conhece, eu sou o Eustáquio Márcio Pereira. Eu ensino inglês há 39 anos, quase 40 anos ensinando inglês, apaixonadamente. Sou apaixonado pela língua inglesa. Também sou tradutor, intérprete simultâneo. Sou coach de fluência e sou apaixonado por neurociência cognitiva e especialista em PNL, em programação neurolinguística. Queridos, antes de eu entrar na aula propriamente, eu quero dar alguns avisos importantes. Serão aulas intensas, com muito aprendizado. Então, eu quero que vocês todos entrem em profundo estado de atenção focada, que é o que a PNL chama de estado de flow, onde tudo flui, onde o relógio para e você entra numa profundidade tão grande, numa emoção tão grande, que o seu cérebro desconecta da vida e você tem um prazer de aprendizagem, porque você vai aprender coisas libertadoras e coisas que de verdade vão ser úteis para você, para a sua vida. Então, preparem-se para fortes emoções nessa sequência de aulas. Essa é a primeira aula de uma sequência de 3 aulas. E tem todo o material de apoio. Aqui abaixo dessa aula você tem como baixar o PDF, tá? Não precisa baixar agora não, pode assistir agora, prestando atenção, pausando se necessário for. Então pega o seu caderninho, pega a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha, a sua aguinha. Eu já tô com a minha aguinha aqui. Pega um cafezinho se você quiser também, porque essa é uma aula muito libertadora e vai ser transformador na sua vida. Você nunca mais vai enxergar os estudos da língua inglesa da forma que você enxergava. Jamais, jamais você vai sofrer para aprender inglês. Para quem que é a Semana do Inglês com PNL, meus queridos? Para quem que é? Para você que nunca estudou inglês e tem o sonho de ser fluente. Para você que já estudou, mas ainda não conseguiu dominar, ainda está acreditando que você não leva jeito, ainda não conseguiu dominar a simplicidade lógica da língua inglesa, para falar bonitinho, com a pronúncia bonitinha, para entender bonitinho o que o nativo da língua inglesa fala e ainda não fala com naturalidade. Talvez você até tenha um bom vocabulário, você consegue entender algumas coisas. Quando você está lendo, principalmente, você consegue entender, mas na hora de entender ouvindo, ou entender, ou se fazer entender conversando em inglês, você trava, você não tem segurança. Então,
Tanto para você que está começando do zero, como para você que já tentou várias vezes, com vários métodos, com várias abordagens didáticas e ainda não conseguiu dominar a língua inglesa do jeito que você sempre sonhou, tá? Até para você que já está traumatizado de ter tentado tantas vezes e já está quase achando que não leva jeito, que já passou da idade ou já está muito velho para aprender. Não existe nada disso. Você vai descobrir que, de verdade, quando você aprende a aprender do jeito certo, do jeito que o seu cérebro adora aprender, acabou o sofrimento. Por quê? Porque, gente, sofrer para aprender inglês não tem nada a ver com aprender. Não pode haver sofrimento. E é impressionante a quantidade de pessoas que estão estudando errado, sofrendo e não conseguindo aprender. Porque é justamente o motivo de estar sendo sofrido, de estar sendo penoso, é que faz com que o cérebro não transforme a informação em conhecimento. E você vai entender exatamente com base em programação neurolinguística o que eu estou falando. E a maioria das pessoas sofre de verdade. E se você for uma delas, prepare-se para fortes emoções, porque você vai de verdade se libertar de tudo aquilo que está te prendendo, travando o seu aprendizado e fazendo você até a passar a acreditar que você não tem competência. Quantos alunos me mandam mensagens emocionadas dizendo, mensagens de gratidão dizendo, Eustáquio, eu já estava quase assinando um atestado de incompetente. Eu já estava desistindo do inglês, achando que a culpa era minha, que eu não conseguia aprender porque eu não levava jeito, porque eu não tinha capacidade para aprender. E olha que libertador que foi o seu método para mim. E eu fico muito emocionado com os meus alunos se apaixonando e dominando a fluência da língua inglesa cada vez mais. Por quê? A primeira coisa, você vai se libertar de 3 principais mitos, 3 mentiras que estão imperando aí no inconsciente coletivo por causa da abordagem didática e filosofia pedagógica errada, equivocada dos métodos tradicionais. 3. E eu já vou falar qual que é o primeiro, sem enrolação. O primeiro mito é aquela bobagem, aquela história que eu tenho certeza que você já ouviu algum professor, algum curso de inglês falando que você tem que aprender a pensar em inglês, que você não pode traduzir para o português. Isso é uma grande asneira. Não acredite nessa bobagem. Falar que você não pode traduzir para o português é a mesma coisa de você querer... É a mesma coisa de você mandar um comando para o seu cérebro deletar a língua portuguesa. Jamais o seu cérebro vai obedecer esse comando. Você não aprende uma língua estrangeira deletando a sua língua mãe, não. Você conecta a língua estrangeira com a sua língua mãe. E você vai perceber que esse processo é apaixonante. Então, não tem nada de pensar em inglês, não. Por mais alto nível de competência na fluência, na conversação que você alcançar, você nunca vai pensar em inglês. Você só vai pensar em inglês se você tiver aprendido inglês entre 10, 11, 12, 13 anos. Talvez para alguns um pouco antes, para outros um pouco depois. Mas se você adquiriu a língua inglesa, adquiriu a fluência na língua inglesa até essa idade, até no máximo 11, 12, 13 anos de idade, você pode até pensar em inglês. Se você aprendeu inglês depois dos 12, 13 anos de idade, a língua inglesa sempre vai ser uma língua estrangeira para você. E você pode alcançar um altíssimo nível de competência na conversação. Mas você vai continuar pensando em português. Você vai fazer a conversão instantânea entre o português e o inglês. Mas você não vai pensar em inglês. Então essa história de pensar em inglês é balela, é bobagem, é asneira. Não acredite nessa bobagem, porque você tem que criar os trilhos neuronais semânticos associativos. De tudo aquilo que você aprende em inglês, tem que estar semanticamente e neurologicamente, neurofisiologicamente conectado com aquele conhecimento correspondente na sua língua mãe. E para nós brasileiros, a nossa língua mãe é a língua portuguesa. Queridos, o nosso cérebro, como eu disse, ele jamais vai obedecer esse comando de você falar para ele não traduzir, tá ok? Ele não aprende um idioma. O nosso cérebro não aprende um idioma repetindo, como se a gente tivesse um cérebro de papagaio. Quem
ouve sem saber o significado do que está ouvindo e fala sem saber o significado do que está repetindo é papagaio. E nós não podemos tolerar que um curso de inglês, um método, trate o nosso cérebro como se a gente fosse um papagaio, como se a gente tivesse um cérebro de papagaio, tá ok? Outro mito, o segundo mito é aquela bobagem de que gramática atrapalha. Eu tenho certeza que você já ouviu algum professor falando e prometendo, que é um ledo engano, uma doce ilusão, prometendo para você que você vai alcançar a fluência, que você vai alcançar o nível de competência na conversação e que não precisa estudar gramática. E eles usam um argumento até forte para tentar te convencer, e muitas vezes conseguem te convencer. Falando, você aprendeu português sem saber gramática. Mas é claro, você era criança e você não sabia ler nem escrever. E mesmo sem saber ler e escrever, até uma criança funciona buscando padrões, identificando padrões, trabalha de forma lógica, porque a gramática é a necessidade que o nosso cérebro tem de criar padrões, de identificar padrões e criar trilhos lógicos para que o conhecimento seja assimilado, para que a transformação, a informação seja transformada em conhecimento e esse conhecimento seja executado em alto nível de performance. Então, gramática não é um bicho papão. Eu tenho uma ótima notícia para você. A gramática é apaixonantemente simples. A gramática da língua inglesa é apaixonantemente simples. E qual que é o conceito de gramática? É um instrumento com o qual você realiza uma tarefa com muito menos esforço e em muito menos tempo. Então, como é que alguém pode falar que você vai ser fluente em inglês sem gramática? Você não aprende aquele argumento que os professores usam de que você não sabia gramática, não usou gramática para aprender a falar português, mas é justamente porque nós não aprendemos uma língua estrangeira depois de adulto da mesma forma que a gente aprendeu a nossa língua mãe. Quando a gente era criança, a gente aprende a falar ouvindo, repetindo, modelando, identificando os padrões. E depois a gente entra com 6, 7 anos, a gente entra para a escola para aprender a ler e escrever. Mas a gente já fala. Então, a aquisição da língua inglesa ou qualquer outro idioma estrangeiro não é da mesma forma que nós adquirimos a competência linguística na nossa língua mãe, na língua portuguesa. Não é diferente. Neurocientificamente falando, e eu vou provar para vocês que esse é um dos principais motivos, além daquela história bobagem de tentar ficar buscando, aprendendo a pensar em inglês, o que é impossível. Não estudar a gramática e não usar a gramática em seu benefício é um outro mito que tem feito você ficar travado sem aprender. Queridos, o que eu disse? Gramática é ferramenta. Como é que alguém pode falar que a chave de roda atrapalha você a trocar o pneu furado do seu carro? Tem cabimento uma coisa dessa? Falar que uma ferramenta te atrapalha. Tenta tirar o pneu furado do seu carro na unha. Desparafusa a sua roda na unha. Tenta. Você não consegue. Agora, existem vários tipos de ferramenta. Existe a chave de roda e existe aquele pneumático. Quando você vai numa oficina mecânica que tem aquele que tira o parafuso, desparafusa e parafusa com muito mais agilidade, com muito mais competência, né? Esse é o meu método de aprendizagem acelerada. É aquele da parafusadeira e desparafusadeira pneumática. Porque você pode utilizar uma chave de roda que já te ajuda bastante a tirar o pneu furado do seu carro, mas você pode usar ferramentas ainda muito mais eficazes e otimizadas, tá? Então, entender de gramática é desvendar os mistérios, é compreender, assimilar a lógica da língua inglesa para você de verdade se apaixonar e dominar o simples com competência. Ser fluente não é saber muito mais ou menos, é saber o pouco bem sabido. Queridos, como é uma covardia, né, alguns professores falar que você vai aprender inglês sem precisar de gramática,
usando um argumento até convincente de que você aprendeu português sem saber gramática. Gente, até a criança, quando está aprendendo a conversar, você sabia que ela identifica padrões? Já são os primeiros sinais de necessidade de percepção de padrões, de necessidade que o cérebro tem, ainda na fase tenra da criança. Nós já necessitamos de identificar padrões. Quando a criança fala, eu comi papá, bebi água e fazi xixi, ninguém ensinou fazi para a criança. De onde é que ela tirou o fazi? Sozinha. Tirou uma conclusão fonética lógica, sozinha. Ela viu o passado do verbo comer, comi. Passado do verbo beber, bebi. Ou então do verbo fazer, fazi. Tá vendo? Até a criança que tem pouca maturidade racional, cognitiva, ela identifica padrões fonéticos e tira conclusões lógicas. Imagina o adulto, então, com toda a maturidade cognitiva, nós adultos que vamos aprender inglês depois de alfabetizados já na nossa língua mãe, depois de já ter ido para a escola, depois de entender de algumas nomenclaturas de classificação morfológica, sintática. A gente não precisa saber com profundidade nada disso de gramática. A gramática que eu ensino no meu método é uma gramática libertadora, é uma ferramenta otimizada que simplifica e acelera o seu aprendizado. E você vai se apaixonar pela gramática simples e libertadora que eu te ensino através do meu método. Então, o adulto, ele identifica esses padrões, ele tem essa necessidade de parametrização lógica muito maior do que a criança. Se a criança já trabalha identificando padrões e trabalha com lógica, nós adultos muito mais. Tá bom? Queridos, qual que é o terceiro mito? O terceiro mito é aquela história de que demora para aprender inglês. Que é um dos motivos das pessoas muitas vezes falar, isso é promessa milagrosa, método, curso de inglês prometendo que você vai aprender inglês em 6 meses. Gente, o nosso cérebro funciona na velocidade da corrente elétrica. É justamente o fato de você fazer corpo mole e não imprimir a emoção e a intensidade e a constância e o ritmo correto nos seus estudos é que faz você demorar anos e anos. É justamente por não estudar da maneira certa que faz as pessoas jogarem tanto tempo, tantos anos e até décadas no lixo. Quando uma pessoa fala, eu falo inglês, mas eu estudei durante 10 anos, e eu aprendi, e eu levei 10 anos para falar inglês. Não é verdade. Ela não levou 10 anos. Ela estudou 9 anos errado e jogou 9 anos no lixo. Porque eu tenho certeza que quando ela aprendeu a aprender e a ficha caiu e as peças começaram a se encaixar, e esse processo não demorou muito tempo. Não demora. O meu método, eu criei e desenvolvi o meu método para aluno que precisa aprender do zero. E, em média, os meus alunos levam entre 6 meses a no máximo 1 ano para concluir o meu curso completo, da aula 0 do módulo 0 até a última aula do módulo avançado. Mais de 150 videoaulas, o meu curso completo. Fora as aulas ao vivo que eu dou toda quarta-feira. E fora o acompanhamento pessoal meu através do WhatsApp, que eu respondo todos os meus alunos. Meus alunos nem acreditam que conversam diretamente comigo. Eles acham que um robô vai atendê-los no telefone. Gente, o seu cérebro não tolera nada mais ou menos. Se você não estudar com amor, com entusiasmo, com qualidade, o conhecimento não tolera desaforo. Conhecimento é informação mais amor. Ou você estuda do jeito certo, que o seu cérebro adora estudar para aprender com resultado, com progresso. O único combustível da constância é o progresso. Você tem que estudar com prazer, tem que ter resultado. Você tem que sentir que você está evoluindo, você tem que sentir vontade de bater no próprio ombro e falar, wow, you're really good.
Puxa vida, você é realmente bom. Você realmente está aprendendo. Você realmente está evoluindo e avançando no seu aprendizado. Então não acredite que leva 10, 15, 20 anos para aprender, não. Mentira. Quando alguém fala que levou 10 anos para alcançar a fluência em inglês, ele gastou desses 10 anos, 9 anos para aprender 3, 4, 5% do que ele sabe. O 95% da competência dele, ele gastou no máximo 1 ano para adquirir. E quem é fluente em inglês vai concordar e vai confirmar tudo isso que eu estou falando. Você não pode fazer nada mais ou menos. Conhecimento é informação mais amor. Ou você aprende a aprender do jeito certo, ou você transforma os seus estudos numa emocionante e apaixonante jornada de aprendizagem. Ou então para de perder seu tempo, que você não vai aprender. Você vai ficar patinando na lama 5, 10, 15 anos e não vai falar com fluência. Não adianta. Você tem que treinar o feijão com arroz, bem treinado. Você tem que saber o pouco bem sabido. Mas você tem que saber qual que é esse pouco. Qual que é esse pouco? Gente, aqui no Brasil, a gente escuta música desde criança. Se ficar bombardeando os ouvidos com conteúdo aleatório, adiantasse alguma coisa, todos nós brasileiros já seríamos fluentes em inglês. A gente passa a vida inteira escutando música. Ninguém aprende inglês por osmose, não. Osmose não acontece com conhecimento. Conhecimento é um processo neurocognitivo que depende de um processo chamado cibernética cognitiva. E você vai entender o que é cibernética cognitiva. Você vai entender profundamente o que é cibernética cognitiva. Gente, milhares de pessoas vão morar fora do Brasil. Na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Irlanda. Vivem lá 10, 15 anos. Morar lá não significa que eles vão ser fluentes em inglês, não. Se eles continuarem estudando errado, eles vão morar lá 10, 15, 20 anos sem alcançar a fluência. E para alcançar essa fluência, é um conhecimento simples que você tem que instalar no seu cérebro. Você tem que aprender com passo a passo lógico. Já pensou que maravilhoso? Alguém que mora num país onde a língua inglesa é a língua oficial e se ele estudar certo, instalar o conhecimento certo, dominar o pouco, dominar o simples bem dominado, aprender o pouco bem sabido e ter a oportunidade de viver num país cuja língua oficial é o inglês para poder praticar no dia a dia o que ele aprender com esse método prazeroso de aprendizagem acelerada. Já pensou que maravilha? As oportunidades de conversação que ele tem. Gente, essa história, eu preciso morar num país para aprender. Não, bobagem. Você não tem que morar em lugar nenhum. 99% das pessoas que falam inglês fluentemente aprendeu no Brasil. No Brasil. Não tem que morar em lugar nenhum que fala inglês para aprender, não. Aliás, você, se morar lá sem estudar do jeito certo, você não vai aprender. É uma coisa de você querer aprender a nadar pulando no mar fundo. Na hora que você estiver afogando, não é a hora de você aprender a nadar, não. Ninguém aprende a nadar na hora que está afogando, não. Ele quer é não morrer. Você tem que aprender a nadar na piscina, com boia, com um professor te mostrando os movimentos que você tem que fazer para não afogar, com as ferramentas certas, com a boia, com o amor, com o carinho, com a atenção, te dando passo a passo para você aprender a nadar. Depois é que você pula no fundo e consegue nadar sem morrer afogado. Você aprende no rasinho, na piscina. Gente, mas eu tô falando demais, mas antes de eu explicar como é que funciona o meu método de aprendizagem acelerada com programação neurolinguística, vou contar rapidinho a minha história para vocês. Eu lá na 5ª série, me achando, a primeira vez que eu vi inglês na minha vida. Porque aluno de 5ª série já se acha, né? Não tem idade, não tem competência nenhuma, não sabe nem de qual dos dois narizes que sai o catarro e já está se achando só porque a professora deixa a gente usar a caneta. A gente já está se achando, né?
E como o inglês foi uma matéria nova para mim, tudo um grande desafio, eu não estava entendendo nada. A professora mais complicava do que ajudava. E acabou que eu fui reprovado na 5ª série por causa do inglês. Eu falo que foi por causa do inglês, mas, gente, vamos combinar. Quem conhece moleque de 5ª série sabe que menino de 5ª série, as meninas não, mas os moleques de 5ª série não são de Deus. E eu, para não ser exceção à regra, eu também não era de Deus. Eu queria só fazer bagunça. E aliou a minha vontade de fazer bagunça com a dificuldade que eu estava tendo em inglês, acabei bombando na 5ª série. Levo uma bronca dolorida e merecida do meu pai e da minha mãe. E depois eu mudo de escola, começo a estudar numa outra escola com outra professora, com outra didática, que faz a gente, que acredita mais na gente do que a gente mesmo. E eu falei com ela, professora, eu bombei a 5ª série por causa do inglês. Ela falou, eu vou te ensinar inglês, você vai se apaixonar pela língua inglesa. E juntamente com essa professora surgiram mais 2 anjos na minha vida. A minha irmã, que me deu um sound system da Sanyo para eu tocar as fitas e treinar a pronúncia. E o meu irmão, que me deu os 2 dicionários da Barça, que eu tenho até hoje aqui na minha estante. Relíquia, os melhores dicionários que existem. E eu uso esses dicionários até hoje. É o volume 1 de inglês para português e o volume 2 de português para inglês. E por causa da minha paixão, eu descobri a minha missão. Por causa de eu ter me apaixonado pela língua inglesa, eu descobri que eu nasci para dar aula de inglês. A minha jornada de professor se iniciou, eu tinha 14 anos. Eu cheguei a formar em Direito em 1999, mas a minha paixão de verdade sempre foi ensinar inglês. E como eu precisava trabalhar, né, professor realmente nunca ganhou muito. Ser pai de família com 3 filhos nunca foi moleza. Eu trabalhava em várias escolas, dava aula em empresas, trabalhava como tradutor, né? O meu salário de professor para criar 3 filhos, família com 3 filhos, não é brincadeira. E foi em 2009 que eu descobri a minha outra paixão, a tradução simultânea. Tecnicamente é interpretação simultânea. A gente fala tradução porque muitas vezes as pessoas acham que a gente é intérprete, acham que a gente é cantor, né? E em 2011 eu conheço o presidente do IBC, esse extraordinário ser de luz, o José Roberto Marques, e ele me contrata para fazer a tradução simultânea, a interpretação simultânea de todos os treinamentos, todas as formações internacionais do IBC, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E eu hoje tenho a honra e a emoção de ser o tradutor e o intérprete simultâneo oficial de renomadas instituições como o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, e o IBCI, que é o International Business Coaching Institute, o Instituto Internacional de Business Coaching, que é coaching para negócios. E eu viajo dentro e fora do Brasil como intérprete simultâneo, participando de eventos internacionais nas mais diversas áreas da ciência, e eu tenho a honra e o privilégio de conhecer lugares incríveis e pessoas maravilhosas. Mas, gente, a minha maior emoção foi quando eu fui intérprete do Tony Robbins. Para quem não conhece o Tony Robbins, ele é o maior coach do mundo, estrategista de vida, de carreira. Quem não conhece o Tony Robbins tem que conhecer, tem que buscar o Tony Robbins no YouTube. Ele tem um documentário no Netflix que chama I'm Not Your Guru, eu não sou o seu guru. Ele não gosta de ser chamado de guru, né? Porque ele ensina alta performance na vida e na carreira com base em neurociência, com base em programação neurolinguística. Ele é palestrante, ele é incrível, ele é um grande empresário, treinador de alta performance. E eu fui o intérprete dele em 3 eventos. A primeira vez foi em 2016, junho, lá em Las Vegas. Gente, eu quase chorei de emoção no avião, lembro até hoje.
indo para Las Vegas. No mesmo ano, em 2016, em novembro, eu volto para os Estados Unidos para outro evento dele, o UPW. O de junho, o de Las Vegas, foi o Business Mastery, que é a maestria empresarial. O de novembro foi o UPW, que é o Unleash the Power Within, que é libere o seu poder interior. E no ano seguinte, em 2017, eu vou para o terceiro evento dele, ser o intérprete simultâneo dele, lá em Amsterdã, na Holanda. Pensa na emoção ali dentro da cabine, eu passando para o português tudo aquilo que ele estava falando ali no palco, gente. Para todos os brasileiros que estavam ali me escutando no foninho. Foi incrível. Foi uma das maiores emoções e privilégios da minha vida. E até hoje, gente, tudo que eu sou e eu conquistei na minha vida pessoal e profissional, eu devo à minha paixão pela língua inglesa e à minha paixão por ensinar inglês. Gente, nesses 39 anos ensinando inglês, eu desenvolvi um método que é um atalho, que é uma rota otimizada, que é uma via expressa rumo à fluência da língua inglesa. Porque eu fui vendo que as técnicas e as abordagens didáticas que os livros me sugeriam para eu usar com os meus alunos não ajudavam em nada. Então eu criei o meu próprio método com base em tripla estimulação sensorial. Aprender com holística sensorial, visual, auditivo e sinestésico. Sinestésico na sua bidimensionalidade, porque existe a sinestesia da cópia de próprio punho e a sinestesia da transformação do conhecimento em fala, em palavras, em frases. A sinestesia da repetição. A nossa língua é um músculo. E a cibernética cognitiva é a viagem da eletricidade, a viagem do conhecimento em forma de eletricidade para os músculos do dedo para copiar no caderno. Copiar no caderno de próprio punho não é a mesma coisa que digitar no computador, não, hein? É copiar de próprio punho. É assim que os trilhos neuronais das memórias de longo prazo são criadas. É a cópia e a repetição junto. Por isso que o meu método é eficaz. Gente, e eu descobri que a quantidade de conhecimento que você precisa instalar no seu cérebro para ser fluente é pequena. Você não precisa saber muito, você só tem que saber o pouco bem sabido. E esse pouco bem sabido é o que eu ensino. Nessa semana gratuita, você já vai aprender 4 das rodas dentadas. E são só 10 ao todo. Então eu desvendei com o meu método e com a minha paixão por simplificar e acelerar o aprendizado para os meus alunos. Eu decodifiquei. Eu abri a caixa preta da língua inglesa. Eu criei uma matriz cognitiva, que é o verdadeiro código genético da língua inglesa, para qualquer um aprender com facilidade, com simplicidade e ser fluente em inglês. Gente, uma criança de 4 aninhos, 4 anos e meio, 5 aninhos, ela não conhece muito da sua língua mãe. E ela aprendeu só com 2 canais sensoriais, visual e auditivo. Porque ela ainda não sabe ler, ela não identifica as palavras escritas, ela só identifica o som. E nós aprendemos a nossa língua mãe assim. E com 4 aninhos a gente só conhece em média 3.000 palavras. Então, para ser fluente, você só tem que saber aquela pequena quantidade estratégica, mas também não é qualquer pouco que você tem que saber, é saber qual que é o pouco certo e saber esse pouco certo bem sabido. Esse é o segredo da fluência. E isso é ser fluente. Ser fluente não é saber muito mais ou menos, não. É saber o pouco bem sabido. A quantidade que você precisa instalar no seu cérebro de conhecimento é uma quantidade que, se você estudar do jeito certo, com paixão, com entusiasmo, você não leva muito tempo. Em média, no máximo 9 meses. Entre 6 a 9 meses, 10 meses, 11 meses. Mas não pode ser mais do que 1 ano. Não pode demorar mais do que 1 ano. Você não pode demorar, nem se você quiser. Só se você não estudar. Porque, em média, os meus alunos levam entre 6 a 9 meses. 10 meses no máximo. Para conseguir concluir o meu método completo. Do início ao fim. Do início do 0
a fluência. Estudando 1 hora por dia. Porque quando você estuda do jeito certo, 1 hora, o seu cérebro continua processando aquela informação. E continua transformando a informação em conhecimento. Quando você estuda do jeito errado, aqueles 20 minutos são torturantes. Ou aquela 1 hora que você estudou do jeito errado. Ou aquelas 3 horas que você estudou do jeito errado. São torturantes, que a hora que você para de estudar, o seu cérebro sente um alívio. E faz questão de esquecer tudo que você estudou. Ou quase tudo que você estudou. Naquela 1 hora, ou naquelas 2 horas, ou naquelas 3 horas. Então, se estudar inglês para você ainda é um sofrimento, você está estudando errado. Não existe milagre. Não acredite em promessa. Ou você aprende a aprender do jeito que o seu cérebro adora aprender, com paixão, com entusiasmo, com qualidade. Ou então você vai continuar se torturando sem aprender. E não vai aprender. Sendo que aprender com qualidade não demora e você aprende para nunca mais esquecer. Fala sério. Meus queridos, e essa quantidade estratégica que você tem que instalar no seu cérebro, eu decodifiquei em 10 rodas dentadas. E eu chamei o meu método de a engrenagem da fluência. Essa engrenagem tem 10 rodas dentadas. E hoje, nessa aula, você já vai aprender uma roda dentada de 3 dentes. Eu já vou instalar no seu cérebro essa roda dentada para você começar a ver como que o seu cérebro sempre esteve pronto, preparado para aprender inglês da forma certa. Porque, na verdade, para ser fluente, você só tem que ter um bom alicerce. Você só tem que dominar, saber de verdade, bem sabido, 3.000 palavras, no máximo 4.000 palavras. E ter essas 10 rodas dentadas instaladas. Falar inglês é como construir um prédio. Mas você não precisa, para ser fluente, construir um prédio de 50, 100 andares, não. Um bom alicerce com 1, 2, 3 andares, você já é fluente. É claro que depois da fluência, você vai querer aprimorar o seu conhecimento. E você vai continuar querendo adquirir vocabulário, aprofundar nas sutilezas semânticas, estruturais, aprender gírias, phrasal verbs, idioms, que são expressões idiomáticas. É claro que você vai querer continuar aprimorando. Mas você já é fluente. E para ser fluente, você só tem que saber esse pouco bem sabido. Construir o alicerce certo que vai sustentar a construção do seu prédio, a construção da sua fluência. Querer construir um prédio, seja de 1, 2 ou 3 ou 50 andares, numa fundação fraca, você vai estar lá e chega uma hora que desmorona tudo. A fundação, o alicerce, não suporta uma construção sólida. Você tem que instalar essas 10 rodas dentadas. E é apaixonante esse processo. E quanto mais você dominar a base, mais fácil fica. Olha essa imagem eloquente. Uma criança de 4 aninhos. Ela já conversa. Ela não sabe tudo. Mas o pouco que ela sabe bem sabido. Ela sabe falar o que ela está fazendo, o que ela fez, o que ela vai fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela tem o domínio do básico. E ela sabe o básico bem sabido. Por isso que ela é fluente. Se as pessoas focarem no básico, na construção do feijão com arroz, você constrói a base do seu alicerce. E você alcança a fluência muito rápido e de forma prazerosa. Ao passo que quem fica achando que aprender inglês é ficar virando páginas de livro ou bombardeando os ouvidos de forma torturante, ele não constrói a base certa, não domina os princípios fundamentais com excelência, com maestria. E falar inglês para ele, ser fluente em inglês, é igualzinho essa
esse Homem-Aranha. Tem que ser Homem-Aranha. Homem-Aranha não existe na vida real, não. Só no desenho animado e no cinema. Sem base, você tem que ser Homem-Aranha para alcançar. Digamos que o pico dessas duas pirâmides aqui seja a fluência, a sua competência em falar uma frase simples, mas com competência nessa simplicidade. Você tem que ser o Homem-Aranha, se você não tiver base. Ao passo que se você tiver uma boa base, você alcança a fluência sem nenhum esforço. Você não precisa ser Homem-Aranha e muito menos uma lagartixa. Gente, e qual que é esse pouco que você tem que instalar no seu cérebro? São essas 10 rodas dentadas. E hoje eu já vou te ensinar a primeira roda dentada. A primeira roda dentada tem 3 dentes. São 10 ao todo que você tem que instalar. Que é o programa que você vai instalar no seu cérebro para dominar a fluência da língua inglesa. É saber esse pouco bem sabido. E esse pouco bem sabido consiste em 10 rodas dentadas. E nessa semana gratuita, eu já vou te ensinar 4 das 10. Ah, Eustáquio, você vai me vender seu curso no final. Claro. Mas você só compra se você quiser. Você não vai ser obrigado a comprar. Se você quiser só aprender 4 das 10 rodas dentadas, tudo bem. Mas para que você vai querer aprender sozinho as outras 6? Porque depois que eu te mostrar o que o seu cérebro é capaz de aprender em uma semana, numa sequência de 3 aulas, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela língua inglesa e vai me dar a honra de continuar sendo seu professor. Eu tenho certeza absoluta disso. E você também vai ter que ter essa certeza, porque se você não tiver essa certeza, não perca o seu tempo, não compre o meu curso. Porque você não pode ter nenhuma dúvida. Porque o sucesso, ele depende da plena e absoluta convicção de que você está no caminho certo, rumo à fluência da língua inglesa, rumo à competência na conversação que você sempre sonhou ter. Se você tiver qualquer dúvida de que você quer que o Eustáquio me quer que eu seja o seu professor, se você tiver qualquer dúvida que o meu método vai de verdade te ensinar a ser fluente e te fazer se apaixonar pela língua inglesa, não seja meu aluno. Porque eu estaria mentindo para você. Porque eu estaria falando que você vai aprender sem estar profundamente apaixonado pela jornada de aprendizagem e ter total e absoluta confiança no seu mestre. Sem total e absoluta confiança no seu professor, você não aprende. Por isso, que se você não tiver essa absoluta certeza, não adquira o meu curso. Você tem que ter essa absoluta certeza, essa absoluta convicção de que você está no caminho certo, rumo à sua fluência, porque é um passo, um degrau sendo galgado após o outro, com paixão, com qualidade, com entusiasmo. E preparem-se para fortes emoções, porque a primeira roda dentada da fluência é a roda das 3 formas verbais. E eu já vou utilizar uma técnica de programação neurolinguística aqui chamada associação mnemônica. São 3 formas, e eu coloquei 3 formas, para o seu cérebro criar essa associação entre forma e forma. Tá vendo essas 3 formas de bolo? Não tem nada a ver com bolo. Tem a ver com forma. As 3 formas verbais. O verbo tem forma e tempo. Tempo são 16. É outra roda dentada de 16 dentes que eu vou te ensinar, ainda nessa semana gratuita. Mas agora, nessa primeira aula, prepare-se para fortes emoções, porque você vai aprender o IGP. I de infinitivo, G de gerúndio e P de particípio.
São as 3 formas verbais. E sabe o que é esse IGP? Ah, Eustáquio, mas nomenclatura de gramática é difícil. IGP. Vou simplificar. Você não tem que gravar infinitivo, gerúndio e particípio. Você só tem que gravar que infinitivo é verbar, gerúndio é verbando e o particípio é verbado. Qualquer verbo. Verbar, verbando, verbado. Essas são as 3 formas verbais. Falar, falando, falado. Jogar, jogando, jogado. Cantar, cantando, cantado. Escrever, escrevendo, escrevido. Escrevido não, escrito. O cérebro cria uma associação fonética. Por que a criança fala escrevido? Ela criou uma associação fonética lógica. Depois que ele aprende que não é escrevido, é escrito. Fazer, fazendo, fazido. Fazido não. Fazer, fazendo e feito. O particípio é feito. E em inglês? Vamos lá? Como que eu coloco os verbos no infinitivo? No verbar. Basta colocar o to antes. Então, to mais o verbo é o verbar. To go, ir. To come, vir. To look, olhar. Como que eu faço o gerúndio? É o ing no final. Todos os verbos. Para fazer o infinitivo verbar e o gerúndio verbando, não tem dificuldade. Olha que simples. Verbar e verbando. Olha que simples. O verbar é o to antes e o verbando é o terminando o verbo em ing. Então, to go, ir. Going, indo. To come, vir. Coming, vindo. To look, olhar. Looking, olhando. To see, ver. Seeing, com ing no final. Vendo. Agora, o particípio é danadinho. Particípio, a gente tem que saber se o verbo é regular ou irregular. Para fazer o infinitivo e o gerúndio, não tem nada de verbo regular e irregular. Qualquer verbo, seja regular ou irregular, é tudo igual. O infinitivo é o to antes e o gerúndio é o ing no final. O infinitivo em português é quando os verbos estão terminando em ar, ou ir. Só que além de ar, ir, tem uma outra terminação, que é o or. Ué, Eustáquio, or? Que verbo que termina em or? Por. O verbo por. Só tem um verbo que termina em or. E os seus derivados. Repor, impor, transpor, depor, impor. É o verbo por. Todos os outros verbos ou terminam em ar, em er ou ir. Falar, escrever, partir, jogar, ler, ir. Ir, o ir, ir é o verbo to go. Ir. Então, os verbos estão no infinitivo em português terminando em ar, er, ir e or. Em inglês, o infinitivo é com to. Olha que simples. Em português, o infinitivo tem 4 terminações. Em inglês, tem só o to antes da palavra. To go, ir. To see, ver. To work, trabalhar. Work, trabalho. Work é trabalho. O substantivo trabalho. To work é trabalhar. I need, eu preciso. To need é precisar, né? I need, eu preciso. I need work, eu preciso de trabalho. I need to work, eu preciso trabalhar. É o verbo. Olha que legal. I need water, eu preciso de água. I need to water, eu preciso aguar. I need to water my plants. Eu preciso aguar minhas plantas. Aguar, to water. Water, que é água, colocou to antes, virou aguar. O verbo aguar no infinitivo. Agoar, jogar água. Olha que coisa linda. E bota o ing na água para você ver. Watering, vira aguando. Olha que lindo. Então, fazer o gerúndio, fazer o infinitivo com to ou gerúndio com ing é simples. Agora, o particípio é danadinho. Porque tem verbo regular e irregular. Os regulares são aqueles que terminam em ed. Olha só. Desses aqui da lista, só tem quantos que terminam com ed aqui, ó? O verbo olhar, esperar, sonhar, aprender,
e chegar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 verbos entre 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre 14 verbos, 5 são regulares. Os outros têm uma forma própria diferente no particípio, no verbado. Por exemplo, o verbo ir, que é irregular, então é gone, ido. Olha que legal, o verbo vir, ele é no particípio do mesmo jeito que ele é no infinitivo. Olha só, to come, vir, coming, vindo. E come é o vindo no particípio, bem-vindo. Por isso que bem-vindo é welcome, welcome, bem-vindo. Looked é olhado, seen é visto, waited é esperado, porque o verbo to wait é esperar. Então vamos treinar? To go, going, gone. Ir, indo, ido. Ir, indo, ido. Treina comigo. Ir, indo, ido. Ir, indo, ido. To go, going, gone. Agora, vir, vindo e vindo no particípio. To come, coming, come. Agora, olhar, olhando, olhado. To look, looking, looked. Essa letra E não é pronunciada, não é looked, é looked. Looked. Já vou dar uma dica aqui para você nunca esquecer. Um dos erros mais naturais de quem está aprendendo inglês é querer pronunciar esse E aqui, ó. O E aqui do particípio, porque o E dele não tem só a função de colocar o verbo regular no particípio. Ele também faz o passado, por exemplo, passado simples. Looked pode ser olhei. I looked pode ser eu olhei. Agora, quando eu coloco have antes, assim, ó, I have looked, ou I had, eu tinha, aí o olhei vira olhado. Porque não existe eu tenho, olhei. É eu tenho olhado. Mas essa letra E não é pronunciada. É I have looked. 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 Você pronuncia o K e depois o D. Você só pronuncia o E quando antes do E existir um T ou D. Por exemplo, eu tenho o verbo precisar não está aqui nessa lista, mas precisar é to need. Se ele tivesse aqui seria to need, precisar, needing, precisando, e aqui o particípio precisado, needed. Só pronuncio o E se antes dele tiver T ou D. T de tatu ou D de dado. Aqui no caso de waited, waited, needed. Aqui o sonhado é dreamed, não é dreamed. Não, esse E não é pronunciado. Não é learned, é learned, learned, learned. Não é arrived, é arrived, 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 chegado. Pode ser arrived, pode ser cheguei. I arrived, eu cheguei, que é o passado simples. Tempo verbal. Agora, I have arrived, é eu tenho chegado. Eustáquio, mas que coisa linda. Continua treinando, vamos lá. Nós fizemos do verbo olhar, né? Agora, ver, vendo e visto. To see, seeing, seen. Esperar, esperando e esperado. To wait, waiting, waited. Ou waited. Esse T aqui, lembra da água, water? Você faz a mesma coisa com esse T aqui, ó. Waited, waited, waited. Sonhar, sonhando, sonhado. To dream, dreaming, dreamed. Ensinar, ensinando, ensinado. To teach. Por isso que teacher é professor, porque to teach é ensinar, colocando o ER aqui, ó, teacher, vira o fazedor da ação do verbo, o praticante. Teacher, ensinador. Por isso que worker é trabalhador. Dancer é dançarino. Killer é matador. Killer, serial killer. Serial killer, né? É o matador. Killer. O verbo to kill é matar. Killer, matador. Teacher, ensinador. Ensinar, ensinando, ensinado. To teach, teaching, taught. Aprender, aprendendo, aprendido. To learn, learning, learned. Learned.
Dirigir, dirigindo, dirigido. To drive, driving, driven. Dar, dando e dado. To give, giving, given. Giving, given. Muito parecido o som aqui, tá vendo? Mas com o tempo a gente vai treinando e percebendo a sutileza fonética. Giving, given. Pensar, pensando, pensado. To think, thinking, thought. To think, thinking, thought. Chegar, chegando, chegado. To arrive, arriving, arrived. Comprar, comprando, comprado. To buy, buying, bought. Bought. O passado, e tanto o passado como o particípio de comprar, tanto comprei como comprado é bought. Interessante que eu ensino os meus alunos fazendo uma associação mnemônica. Lembra, eu comprei, lembra da palavra bota em português? Tira o A da bota. Tira o A da bota e fala só B-O-T da bota. Bought. Bought. Então eu comprei uma bota, né? I bought a bot. Só que bota em inglês é boot, né? I bought, e você não pode falar a boot, eu comprei uma bota. I bought a pair of boots. Eu comprei um par de botas, né? Então, comprar, comprando, comprado. To buy, buying, bought. E vender, vendendo, vendido. To sell, selling, sold. To sell, selling, sold. Vender, vendendo, vendido. Queridos, é de apaixonar essa primeira roda dentada que eu já instalei no seu cérebro ou não? É de se apaixonar ou não? Sabe por quê? Porque na próxima aula eu vou ensinar os 16 tempos. Essas 3 aqui são formas. Lembra da forma? 3 formas verbais, IGP, infinitivo, gerúndio, particípio, verbar, verbando e verbado. Na próxima aula, preparem-se para fortes emoções, porque eu já vou ensinar os 16 tempos, a segunda roda dentada. E, na verdade, eu vou ensinar uma outra roda dentada também na próxima aula. Ela é rapidinho, em 2 minutinhos você já entende, é porque a gente precisa dela para poder entender esses 16. Então, na próxima aula, eu já vou instalar 2 rodas dentadas, mais 2 rodas dentadas da engrenagem da fluência no seu cérebro, uma de 4 dentes e essa aqui de 16, que são os 16 tempos verbais. Vocês estão preparados para se emocionarem na próxima aula? Queridos, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de baixar aqui embaixo o PDF dessa aula para você voltar a assistir quantas vezes você quiser. Treina comigo a pronúncia e aprenda com entusiasmo. Foi uma grande honra e uma grande emoção compartilhar um pouco da minha história com vocês aqui nessa aula número 1 da Semana do Inglês com PNL. E vejo todos vocês. Deixa aqui no comentário o que você achou dessa aula. Coloca a palavra, o verbo, o conhecimento que você mais achou emocionante e interessante ter aprendido. O que você gostou dessa aula? Se foi se libertar dos mitos, de não poder traduzir, aquela bobagem de ter que aprender a pensar em inglês. Coloque nos comentários, eu vou adorar ler os seus comentários e eu prometo que eu respondo todos. Fiquem todos com Deus. Compartilhe o link dessa aula, convide os seus amigos, pessoas que você conhece, parentes, amigos, para participar também. Dá tempo deles participarem, assistirem essa aula. Essa semana vai ser muito emocionante. Eu tenho certeza que vai ser libertadora para muitas pessoas, não só para você. Não seja egoísta. Compartilhe essa semana gratuita com mais pessoas que você conhece. Foi uma grande honra. Um beijo no coração de todos vocês e preparem-se para mais fortes emoções na aula 2 da Semana do Inglês com PNL. Um grande abraço e até lá.